bom dia, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez em nome do Senhor Jesus. Estamos aqui para meditar na palavra de Deus, buscar a face do nosso Deus e meditarmos na grandeza do seu santo nome. E hoje uma palavra maravilhosa da parte de Deus, uma palavra viva que vai mudar completamente aí a sua visão, da fé, fortalecer o seu entendimento, para que nós possamos, pela graça, pela misericórdia de Deus, enfrentar os desafios deste presente século mau, enfrentarmos aí as lutas que têm sobrevindo ao mundo, essa polarização toda aí da política e tal, e nós possamos, como cristãos, você que é meu irmão, minha irmã de fé, possamos ser guardados, A palavra do Senhor diz lá em Isaías, para nós entrarmos em nosso quarto, fecharmos a porta, até que passe a indignação. Oi, Rosiane, bom dia. A palavra de Deus diz, no capítulo 26 de Isaías, nós lemos aqui outro dia, vou só, para a gente iniciar aqui, para a gente fazer uma oração, vou só mencionar esse versículo, Isaías, capítulo 26. Oi, Gabriel, bom dia, irmão, seja bem-vindo. No versículo 20 do capítulo 26 de Isaías, diz assim a palavra de Deus: Vai, pois, povo meu, entra nos teus aposentos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento, até que passe a ira. Amém? Edson, bom dia, seja bem-vindo, irmão. Então, amados, nós estamos numa situação que, um momento tenso para todos nós, mas queremos guardar em Deus o nosso coração e cumprir, obedecer esse princípio da palavra de Deus. Momentos assim, momentos de decisão, momentos em que está todo mundo tenso, interesses de todo tipo, nós possamos entrar nos nossos aposentos, no nosso quarto, até porque nós já somos convidados a fazer isso quando se trata de orar e buscar a face do Senhor, e ainda mais em tempos de ira, porque está escrito: entra nos teus aposentos, fecha tuas portas sobre ti, esconde-te só por um momento até que passe a ira. Quer dizer, até que aqueles... Oi, Cleusa, bom dia, querido, seja bem-vindo. Até que aqueles que estão enfurecidos, enraivecidos aí pelo momento, pelo calor da batalha, até que se acalme, até que veja, até que se veja uma solução. Então nós devemos guardar o nosso coração para a gente não fazer nenhuma loucura. Ô Moacir, essa palavra aqui é para quem crê, filho, tá bom? Se você não crê, muito obrigado, você tem outras lives aí para você participar, tá bom? Muito obrigado. Então, amados, eu queria falar sobre esses princípios de fé. E a primeira coisa que eu queria dizer para os irmãos... Oi, Renato, seja bem-vindo, irmão, Deus te abençoe. Olha só, o primeiro nível, eu falei aqui outro dia, eu vou começar por esse ponto. O primeiro nível da nossa fé, quando nós começamos a crer, é o que? A gente reconhecer que existe um caminho, existe um mundo vindouro, existe uma esperança para nós, de ressurreição e de uma vida diferente dessa dimensão que a gente está agora. Que a Bíblia chama de céu, é uma nova dimensão, é uma dimensão que não é dessa matéria bruta que nós temos aqui, certo? E o primeiro nível da fé, quando você começa a crer, é justamente você crer o quê? Que existe esse mundo, esse mundo espiritual, vindouro aí, que ele está muito acima dos limites do mundo material. Quando eu falo mundo vindouro, não é outro planeta, não é outra galáxia, tá? É uma outra dimensão. Qualquer lugar que você fosse desse universo físico, você estaria no mesmo mundo material. E é por isso que nós também não acreditamos em ETs, Nós cremos que o Senhor tem um plano para nós que vai muito além desse plano material aqui, certo? Então, mais uma vez, Senhor, nesta manhã nós entregamos à morte, Senhor, toda a carne, todo o ego, todo pensamento obscuro, Senhor, todo pensamento tenebroso, todo espírito imundo caia por terra em nome de Jesus.
Nós olhamos para Ti agora, Senhor, autor e consumador da nossa fé. Entregamos à morte, Senhor, todo o nosso ser, para que a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Trazemos todo o entendimento cativo à obediência de Cristo, para que o Senhor possa falar através da Tua palavra, através de nós, em nome de Jesus. Amém. E aí, pessoal, nós falamos aqui também, né, que a fé... eu falei assim, sabe por quê, Alberto? Na verdade, foi por causa que tem uma música do Raul Seixas, né, que ele fala o dia que a Terra parou. Eu falei meio para chamar atenção, entendeu? Mas é fato que você falou, tá certo, é o Sol que parou, né? Bom, pessoal, então aí nós vimos que, só para a gente abrir aqui, né, o momento de hoje, nós vimos que quando a gente conhece o Senhor Jesus, a gente conhece Ele inicialmente como o caminho, certo? Amém, Chico, seja bem-vindo. Então, Jesus como o caminho é aquele que tem uma direção para nós, tem um lugar para a gente chegar, né? Porque um caminho é sempre quando você sai de um lugar e vai para outro lugar. E no início da nossa fé, nós conhecemos Jesus como o caminho. Depois de um tempo, se a gente amadurecer na palavra, a gente passa a conhecê-lo como também a verdade. E mais ainda, quando a gente, né, começa a viver essa verdade, então a gente passa a conhecer o Senhor como a vida. E esse é um dos temas da nossa reunião nessa manhã, certo? Conhecer o Senhor como a vida. Porque a fé, pessoal, é importante. A fé é uma ferramenta que você tem para você ter, né, experiência com Deus. Altamir Azils, bom dia, seja bem-vindo de novo. Para você ter experiência com Deus, você precisa da fé. A fé é uma ferramenta, mas a fé não é o fim em si mesma. A fé é só um meio. O que importa é, através da fé, você receber o amor de Deus que é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado, certo? A fé em si não é nada, né? A fé um dia vai acabar, quando tudo que hoje é visto de forma obscura, como um enigma no espelho, a Bíblia diz que havendo fé cessará, né? Então a fé ela é só um meio aqui na terra para a gente conhecer o Senhor. E aí a gente vai lapidar essa fé nessa manhã para você, até para você ver se você tem uma fé madura ou uma fé ainda débil, e você poder acrescentar aí elementos importantes, tá? Então a fé completa, pessoal, a fé, né, perfeita, ela significa você relacionar tudo o que acontece na sua vida ao Senhor. Não existe nada que acontece na sua vida sem uma ação do Senhor, tá? Então tudo que acontece é por causa do Senhor, quer dizer, é você aceitar tudo que acontece como vindo da parte de Deus. Seja bom para você ou ache ruim, coisas que você gosta, coisas que você não gosta, porque elas vêm para aperfeiçoar, para testar, para lapidar a sua fé, certo? Quando a gente começa a aprender a orar em qualquer circunstância, tipo assim, qualquer situação que apareça, você já tem aquele hábito de orar, né? Então você desenvolve uma sensibilidade espiritual que te leva a sentir a presença de Deus constantemente. Quanto mais você ora, quanto mais você recorre a Deus, em vez de recorrer a pessoas ou a coisas, recursos humanos, quanto mais você coloca o Senhor em primeiro lugar, mais você desenvolve essa sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Então veio, por exemplo, uma pessoa que te deu um prejuízo, veio uma enfermidade, veio alguém que bateu na sua porta para falar alguma coisa, pedir alguma coisa, saiba que Deus está no controle de tudo. Essa é a fé perfeita, porque a fé perfeita, ela te leva a viver de uma certa forma apertado, mas também sendo conduzido ao lugar certo que Deus quer para você. É nesse sentido que o caminho é apertado, né? O caminho é apertado por quê? Porque você não tem liberdade para fazer o que quer.
A Bíblia fala isso: o espírito milita contra a carne, e a carne contra o espírito, para que porventura não façais o que seja do vosso querer. E aí há uma espécie de uma pressão, né? Como se fosse duas forças, uma te puxando e outra te empurrando, para você ficar ali na posição. Se você larga isso, se você recorre, por exemplo, um exemplo aqui, a pessoa que é... Oi, Elisângela, bom dia, seja bem-vinda, a paz. Se você, por exemplo, é uma pessoa que gosta de bajular os outros para conseguir favores, você está deixando a fé, você está matando a sua fé, você está apagando o Espírito Santo na sua vida. Por quê? Porque você bajula outra pessoa para você conseguir o que você quer. Então você não confia no Senhor. Se você confiar no Senhor, você não vai bajular ninguém. Você jamais vai ser escravo de ninguém, você jamais vai ficar com o rabo preso com ninguém. Porque você sabe que tudo vem do Senhor. E o Senhor, por sua vez, só vai fazer milagres na sua vida a hora que você confiar totalmente nele. Se você coloca a sua confiança em outras pessoas, então, à medida que você confia em outras pessoas para resolver os seus problemas, ou em objetos, ou em qualquer coisa, você destrói a sua própria fé, você apaga, né? Você apaga o Espírito Santo na sua vida. Certo? Amém, Ivone. Amém. Bom, toda vez que alguma coisa triste acontece na nossa vida, alguma coisa ruim, pessoal, nós temos que colocar a nossa fé acima e antes do intelecto. Porque o intelecto é a sua mente externa que foi programada para lidar com o mundo externo. A nossa mente é uma ferramenta. Oi, Dani, Pai do Senhor, seja bem-vinda. A nossa mente aqui, ó, a mente que a gente usa no dia a dia, ela é uma ferramenta para a gente resolver os problemas da Terra. Mas você tem que colocar a fé, você tem que colocar, né, a sua confiança antes da mente. É como se lá no seu espírito, né, antes de você pensar cá fora, você já colocasse a fé. Como assim, irmão? É eu confiar que Deus, né, não só existe, porque isso aí os demônios também creem e estremecem, mas eu creio que o Senhor, Ele também provê na minha vida. E que tudo vem da mão dele, seja bom ou ruim, para nós, né, o que nós achamos bom ou ruim, porque tudo que Deus faz é bom. Mas na nossa leitura, a gente tem a nossa noção aqui do bem e do mal, por causa da árvore do conhecimento do bem e do mal. Isso eu já expliquei aqui, muitos irmãos que nos acompanham já sabem. Então, às vezes, uma coisa que Deus faz para o nosso bem, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, a pessoa, se ela olhar a mente dela, a dor que ela está sentindo, a provação que ela está passando, ela vai entender como uma coisa ruim. E aí, se ela murmura, se ela reclama, aquilo, além de piorar, né? Além de piorar, pode afastar o Espírito Santo da sua vida. Por quê? Porque você está deixando, né, de confiar totalmente no Senhor para recorrer aos seus pensamentos. Aí você fica procurando solução. Daqui a pouco eu vou falar sobre essa questão um pouquinho mais do intelecto, né? Olha só, a providência de Deus na nossa vida, ela é responsável por qualquer pessoa que chegue na nossa vida, tá? Traga essa pessoa, traga dor ou traga prazer na nossa vida, tudo vem de Deus. Tudo vem de Deus. Não chega ninguém na sua vida que não seja para te abençoar, para te testar, mas tudo isso provém da mão de Deus. Essa fala que os demônios creem é verdade, nem por isso eles respeitam. É verdade, ô Jonas, né? Tiago, né, ele fala isso, fala: tu crês que há um só Deus? Fazes bem, mas os demônios também creem e estremecem. Então não é só crer, né? Crer que Deus existe, tipo assim, não muda nada, mas quando você crê que ele se torna galardoador daqueles que o buscam, aí é diferente. Por quê? Porque o Senhor, como eu estou falando aqui,
Tudo que vem na sua vida é para testar para sua fé ou para te aperfeiçoar. Testar nesse sentido, né? Então, se uma pessoa bate na sua porta pedindo alguma coisa, ou para reclamar, né, um vizinho para reclamar de alguma coisa, tudo isso é o Senhor que traz. Por exemplo, se você levantar cedo, primeiro horário que você acordar, você já fizer uma oração e pedir uma direção do Senhor, você colocar a sua mente no Espírito, né, falar assim: Senhor, que esse dia, meu Pai, seja um dia de vitória, que eu possa confiar plenamente no Senhor. Não me deixa, meu Pai, dar ouvidos à carne, não me deixa dar ouvidos, Senhor, às coisas que vão ser, né, que vierem contra mim. Me ajuda a aperfeiçoar no Senhor o meu olhar, né, me ajuda a ver as coisas com olhos de amor, de compaixão. Guarda, Senhor, meus olhos, né, de verem o mal, guarda minha boca de falarem o mal, de blasfemarem, guarda meus lábios, Senhor, de fazer fofoca, calúnia da vida dos outros. Então, quando você faz isso com verdadeira intenção, né, quando você ora, você já tem 50% de chance de ter um dia abençoado. Mas por que eu digo 50%? Porque você tem que orar e vigiar, você tem que vigiar também durante o dia. Mas a oração, você falar com Deus, você confessar para Ele pecados que você ainda percebe, né? E se você não percebe é porque você não está lendo Bíblia, porque quem lê Bíblia sempre descobre algum pecado na vida. Sempre que você lê a Bíblia te mostra alguma coisa. E só o fato de você aceitar, pessoal, você aceitar aquela, tipo assim, reconhecer, você traz luz, certo? Você deixa que o Espírito Santo ilumine aquela área da sua vida. Eu já dei esse exemplo aqui, mas estou recordando algumas coisas que a gente falou durante a semana, porque além dos irmãos poderem relembrar, tem alguns irmãos aqui que não me ouviram falar. Então, quando você admite que você tem um pecado, né? Você leu lá na Bíblia, você leu a palavra, aí você sentiu no seu coração que você ainda está muito assim: poxa, eu estou muito devagar na fé, eu não oro, né? Eu não tenho tempo, eu não consigo organizar meu tempo para tirar uns minutos para orar. Então significa que a minha fé ou não existe fé nenhuma, ou a minha fé está muito débil, né? Como é que eu quero que Deus fale comigo se eu não busco Ele? O Senhor não força a barra, o Senhor não invade o coração de ninguém. Aí você leu a Bíblia, sentiu essa cobrança, você tem que dar glória a Deus, pessoal. Você tem que dar glória a Deus. Se você ler a Bíblia e não sentir nada, é porque você já morreu há muito tempo. Só esqueceu de enterrar. Então, quando a Bíblia te mostra pecados, quando a Bíblia te mostra coisas que dói, você fala: amém, Senhor, é isso mesmo. Eu sou um fofoqueiro, eu sou um mentiroso, eu sou um canalha, eu sou um cachorro, o que for. Eu sou um adúltero. Eu não posso ver uma mulher na rua que eu já fico zangado, igual um cachorro babando. Você tem que admitir para Deus. À medida que você faz isso, o Espírito Santo vai te conduzindo em amor, vai te curando. O Senhor não está indignado contra você, meu irmão, se você abrir o seu coração. Agora, quando você fecha o coração, você não admite, aí você está dizendo para Deus assim: ó Deus, eu não quero mudar, não. Eu quero continuar aqui, ó. Eu quero continuar aqui no meu pecado. Amém, irmão. Amém, Carlos. Obrigado, irmão. Seja bem-vindo. Ana Alice, seja bem-vinda. Deus abençoe. Obrigado ao irmão que compartilhou, irmão Nailton Pereira. Muito obrigado, viu, irmão? Deus te abençoe. Amém, irmão Carlos. Tamo junto. E tem mais, tá? Olha só. Uma coisa que é importante. Oi, Ana. Glória a Deus, seja bem-vindo. Uma coisa que é importantíssima, pessoal, a gente pensar é o seguinte: você está na Terra, você não está sozinho, certo? Então, cada pessoa que a gente convive, ela tem ali o seu livre-arbítrio, não tem? A sua liberdade de agir. Yolanda, bom dia, seja bem-vinda, bom dia. Cada pessoa tem o seu livre-arbítrio. Então, como que Deus lida com isso?
Você, na sua intimidade, você tem que entender, irmãos, que você não pode mexer no livre-arbítrio dos outros. Não tem como, você não pode. Tipo assim, você tem que fazer igual aquela história lá de Jesus com Pedro e João, né? Quando Jesus chamou Pedro, Pedro falou assim: Senhor, e deste, o que será? Falou com relação a João. Jesus falou: se eu quero que ele fique até que eu venha, o que tu tens com isso? Parece uma palavra dura, né? De certa forma, foi um tapa que Pedro levou ali, por causa do ego dele, mas o livre-arbítrio dos outros não é da nossa conta. Agora, Deus vai usar, Ele vai aproximar de você pessoas boas ou ruins, de acordo com a sua situação que Ele quer tratar. Amém. Entendeu, Carlos? Entendeu, irmãos? Deus vai usar pessoas. Por exemplo, você já viu aquela pessoa, todos vocês já passaram por isso, se não estiver passando agora, né? Aquela pessoa mala sem alça, que quando chega você já fala, ih, já vem, né? Você já deve ter passado por isso. Saiba que você precisa daquela pessoa nesse momento. Se você tem um mala sem alça aí na sua vida, te perturbando, alguém que não te dá sossego, alguém que te atormenta o dia inteiro, você precisa dessa pessoa para você crescer. Então, o Senhor, na sua grande sabedoria e soberania, Ele trata com cada um de nós como se nós fôssemos a única pessoa na Terra. Inclusive é nisso aí que os místicos confundem, dizendo que não existe uma realidade fora de nós, que tudo é uma projeção da nossa mente. Eles confundem as coisas. Oi, Carlos, eu frequento uma igreja bem pequenininha aqui na minha cidade, chama Eclésia de Deus. Não é conhecida não, é uma igreja pequena. Mas vocês entenderam, irmãos? O pessoal do misticismo aí, eles acham assim que não existe nenhuma realidade objetiva, né? Então que você é só como se fosse uma alma penada e tudo fosse um holograma, né? Tudo à sua volta fosse só uma projeção. É uma mentira isso. Existe sim, porém a questão é de Deus. A questão é que Deus trabalha em você a partir do seu ponto de vista. Mas veja bem, o Senhor tem um propósito na sua vida, Ele tem um objetivo. Deus não fez nada por acaso, Deus não brinca, Deus não dorme em serviço. Eu contei aqui uma experiência que um dia desse, eu estava procurando uma agulha que caiu da minha mão, eu estava fazendo um negócio aqui rápido, precisava costurar um negócio aqui para sair de casa, né? Uma coisinha de uma camisa que abriu. Aí eu mesmo estava fazendo ali, costurando. E aí, pessoal, na hora que a agulha, eu tirei a linha para trocar, a agulha caiu da minha mão. Aí eu procurei, não achei, eu estava sozinho em casa. Falei assim, puxa vida, o que eu vou fazer? Mas aí eu falei, vou entregar para Deus, né? Eu peguei o lápis para poder anotar um negócio aqui, o lápis caiu também da minha mão. Falei, misericórdia. Só que na hora que o lápis caiu, ele caiu do lado da agulha. Aí, quer dizer, com a queda do lápis, eu achei a agulha que tinha caído. Parece que não, né? Mas para quem sabe ler as coisas espirituais, né? O modo como Deus age, são os pequenos milagres, que na verdade nem são pequenos, né? A gente acha pequeno, porque a gente sempre quer mais. Mas são os milagres que Deus faz. Inclusive, não existe distinção de milagre, pessoal. Não existe milagrinho e milagrão. Todo milagre é um milagre. O Carlos, isso está acontecendo. Por isso que eu li Isaías aqui, o capítulo 26. Não sei se você já estava aqui na hora que eu li, né? Esse é o momento da gente afastar um pouco, entendeu? Tentar afastar um pouco, até porque qualquer coisa que você comenta, se eu começar a comentar aqui, aparece um monte de gente aqui para... Né? Então a gente tem que focar na palavra mesmo. Bom, e aí outra coisa, pessoal, que eu queria dizer.
Eu até anotei algumas coisas aqui para não me perder, tá? Eu não sou de seguir texto escrito não, mas tinha pontos importantes aqui que eu precisava falar, então eu anotei algumas coisas. Sempre que Deus, né, permite que alguém chegue para nos testar de alguma forma, a gente se sai melhor na medida em que a gente recorre ao próprio Deus. Então, se você tem aquela pessoa mala que está te perturbando, se você tem aquela pessoa que fura o seu olho toda hora, você não pode, pelo amor de Deus, você não pode ficar com raiva nem contra aquela pessoa, você não pode ficar atacando no sentido de ficar, né, com ódio da pessoa, com vingança com a pessoa. Você tem que recorrer ao Senhor. A pessoa que não crê em Deus não crê em milagre, né, Gabriel? Aí tudo é acaso, né? Ô Carlos, eu posso te ajudar, meu irmão. Fica com a gente nas lives aqui, ué. Olha só, se inscreve aí no canal, fazendo um favor. Aliás, eu até peço a todos os irmãos que estão aqui, né, se vocês quiserem, é claro, inscreve aí no canal, pessoal, e entra no grupo de WhatsApp. Nós temos um grupo de WhatsApp aqui que a gente está informando os horários das lives, porque as nossas lives até o dia 30, elas não vão ter horário fixo, tá? A não ser durante a semana, à noite, a gente está fazendo em torno das 20 horas. Mas fora isso, não vai ter horário fixo. Então, se você quiser seguir essa nuvem aí junto com a gente, está orando pelo Brasil, de manhã, de tarde, de madrugada, então você entra lá no grupo, porque lá a gente passa os horários das lives, tá? E a gente está fazendo igual a nuvem lá que guiou o povo do Egito, né? Sempre que eu tenho uma direção de Deus aqui, eu entro em live e a gente já conversa. Então, quem quiser estar junto com a gente, depois, se você não gostar, você tem liberdade para sair, tá? Outra coisa é o canal que eu tenho no YouTube também. Quem quiser rever lives que a gente já fez, tem muita coisa maravilhosa de Deus lá. Eu te garanto, hoje de manhã eu fiz um desafio aqui com as pessoas. Falei, ó, entra lá no canal do YouTube, você escreve lá channel, né, que é canal em inglês, CHANNEL. E na frente, Despertos em Cristo. Aí tem uma fotinha lá de uma cara de criança igual a minha aqui, ó. Essa foto que está aqui em cima sou eu quando era pequeno. Aí você pode maratonar os vídeos que eu já coloquei lá também. Eu quero colocar todas essas lives lá. E lá você pode parar, voltar, né? Você pode anotar alguma coisa, acelerar o vídeo, pular, né? Você vai aqui na setinha aqui do seu teclado. Cada vez que você bate na teclinha para a direita, ele pula 5 segundos. Quer dizer, dá para você maratonar um vídeo de 3 horas que tem lá. Nessa média de 2 horas, 3 horas, dá para você maratonar o vídeo em questão de meia hora ou menos. E você pega muita coisa bacana lá que vai te ajudar. Entendeu? E então, pessoal, você não pode, como diz a Bíblia, né, vingar a si mesmo. A pessoa está te ofendendo, está pegando no seu pé, você tem que entregar para o Senhor. Eu tenho experiência com isso, né? Eu tive um caso muito interessante uma vez de um professor que me perseguia muito no lugar onde eu trabalhava, falava de mim pelas costas, vira mestre, chegava alguém, Sandro, fulano está falando horrores de você. Mas eu, em momento nenhum, fiquei com raiva dele. Eu comecei a orar por ele, falei, Senhor, tem misericórdia desse homem, tem misericórdia, talvez ele está magoado com alguma coisa, eu não sei se eu falei alguma coisa que ofendeu ele, ou se ele... Eu acho que ele tinha um certo despeito de mim, porque eu já era professor há mais tempo, então eu tinha mais conhecimento na área, né, de música, que é a minha área. E eu orava por ele, pessoal. Aí, uns 2 meses depois, um dia a gente estava no Rio de Janeiro fazendo a faculdade na época. Isso foi no ano de 2001, 2002, por aí. Eu estava no Rio de Janeiro fazendo a faculdade e a turma resolveu ir num shopping que tinha lá, dar uma olhada e tal. E eu, sem dinheiro nenhum, fui com eles, assim, mais pela companhia, né? Mas falei, vou ver com o olho e lamber com a testa, que eu não tinha dinheiro. Aí entramos no shopping e tal, e eu comecei a ver umas roupas. Na época eu tinha filho pequeno, eu comecei a ver umas roupinhas de criança, né? Falei, puxa vida, se eu pudesse levar essa roupa aqui, pensando, né? Para os meus filhos e tal. Aí esse professor bateu nas minhas costas
Eu virei, era ele, falou, senhor Sandro, aqui, se você precisar de alguma coisa aí, meu irmão, quiser levar alguma coisa aí, ó, passa no meu cartão aqui, pega o que você quiser aí, passa no meu cartão aí, até, na época, acho que até R$ 1.000. O que você quiser passar aí, você pode passar, levar para suas crianças, alguma roupinha, alguma coisa, às vezes você está meio sem dinheiro, depois você me paga. Olha só, irmãos, o que Deus faz. Agora, se eu resolvesse vingar, Deus saía de cena, entendeu? Aí ia ficar aquela briga, talvez, pro resto da vida. Então, como eu entreguei para Deus, Deus fez o melhor. Então, a gente tem que aprender a confiar no Senhor, de verdade. Culpar os outros pelo nosso sofrimento é o erro mais trágico que a gente pode fazer nesse mundo. Guarde isso, anota aí para você não esquecer. Culpar os outros pelo nosso sofrimento é você tirar da fé que você teria em Deus e você derramar as suas fontes, né, pelo chão. É como você jogar uma água fora. Uma água de beber, em vez de você beber, você jogar fora. Falar nisso, beber água, né? Então vou repetir, ó, culpar os outros pelo nosso sofrimento é o erro mais trágico do mundo. Por quê? Porque cada vez que você culpa os outros, você deixa de recorrer a Deus. Sabe por que muitas vezes você não tem força para orar? Porque você só sabe reclamar. A reclamação ela é condenável por causa disso. Porque toda reclamação, em última análise, você está reclamando contra Deus. Então, em vez de você confiar que Deus vai fazer o melhor, você reclama. É como se você estivesse dizendo assim, ó Deus, você está fazendo tudo errado. Ó Deus, o Senhor não sabe o que faz. Então, comece a inverter isso. Quando vier a vontade de reclamar, se você tiver que reclamar, você fala com Deus. Entendeu? Abre o seu coração, ainda que a sua fé ainda seja fraca, você talvez tenha uma certa dúvida, né? Poxa, será que Deus vai me ouvir mesmo? Experimenta, dá uma de doido aí. Dá uma de doido aí, entra dentro do seu quarto, entendeu? Uma hora que não tiver ninguém por perto. Começa a falar para as paredes. Mas fale. Se você for sincero, Deus vai te ouvir, porque Deus está por trás de todas as paredes. E dentro de todas as paredes também. Aí que eu te falo, colocar a fé acima da razão. Porque o nosso intelecto, pessoal, ele não é capaz de entender nem de procurar Deus. O nosso intelecto ele só serve para fazer continha, para usar de artimanha, para conseguir a simpatia das pessoas. Quantas vezes a gente faz treta, né? Para conseguir a simpatia de alguém, para conseguir levar vantagem no negócio. É isso que a mente serve, porque a mente ela só serve para preservar a vida. A mente vem do nosso instinto de sobrevivência. Ivone Pimenta. Oh, querida, obrigado. Deus abençoe. Muito obrigado, viu? Então, pessoal, você tem que guardar isso no seu coração. Não reclame. Pare de reclamar. Lembra que o irmão falou, né? Falou aquele irmão doido lá da internet, falou assim: cada vez que eu abro minha boca para reclamar, eu estou matando o Espírito Santo, apagando ele da minha vida, né? Na verdade, ninguém mata o Espírito Santo, porque ele é matando na sua experiência. Você está sufocando, você está silenciando o Espírito Santo. E eu falo de experiência, pessoal. Já fui um cara muito reclamador. Deus tem mudado a minha vida depois que eu parei com esse negócio. A gente, às vezes, justamente naquela de querer ser muito justiceiro, fazer as coisas muito certinho, a gente acaba virando um reclamador. A gente quer consertar o mundo com a nossa lábia, né? E com a nossa lábia a gente não conserta. A Bíblia fala que ao Senhor pertence a vingança. Não vos vingueis a vós mesmos, diz a palavra de Deus. Então eu não posso vingar, né? Aquele que culpa o outro, não importa quem, não apenas enfraquece a sua fé, como também perde a intervenção de Deus. Quer dizer, você joga fora a possibilidade do milagre. Outro exemplo que eu vou dar para vocês aqui. Certa feita,
Eu participei de uma paralisação que teve na rede pública, né? Na época o salário estava um problema sério. Pois é, Gabriel. Só de você confessar aí já é sinal que Deus está operando. Então houve uma paralisação, né? E eu entrei de greve na época. Eu fui o único que fui até o fim da greve. Eu fiquei 3 meses de greve na época. Porque eu falei, não, já que eu entrei, eu não sou moleque, agora eu vou até o fim. E nessa o governo, isso foi há uns 8, 10 anos atrás, cortou meu salário naquele mês. Naquele mês eu não recebi nem um centavo. E o meu aluguel na época era de R$ 800. Falei, e agora? Ninguém esperava que ele fosse cortar, né? Falei, e agora? Orar, né? Falei, Senhor, tem misericórdia, meu Pai. O Senhor sabe que eu tenho que pagar esse aluguel, está nas tuas mãos e tal. E fui fazer outras coisas, né? Aí no dia seguinte o telefone tocou. Um antigo aluno meu que já tinha feito aula comigo há muito tempo falou assim, ô Sandro, tem um pessoal querendo que você dê aula lá no tal lugar, tem umas criançadas lá, querendo que você dê umas aulas para eles lá. E aí eu fui lá, combinei com eles, eu ia cobrar na época um valor de R$ 40 para cada aluno, né? Era um grupo. Eu ia cobrar um valor de R$ 40 para poder dar essas aulas de cada um. E o que aconteceu? Eu achei que eles iam me pagar só depois ou na próxima semana, né? Porque eu fui lá no mesmo dia só para conversar. O meu aluguel vencia na segunda-feira, isso era um sábado. Quando foi no final que eu falei, expliquei para eles como que era o meu plano de trabalho, tinha muitos pais de criança lá também, né? Expliquei para eles qual era. A mulher veio com o envelope e me entregou, falou: os pais já pagaram, a maioria deles já pagou adiantado, vou te dar o dinheiro de uma vez para você, para a gente poder contar com você aqui semana que vem. Quando eu abri o envelope, irmãos, R$ 800, 20 crianças, os pais pagaram adiantado R$ 800, que era o dinheiro do meu aluguel. Você acha que isso é coincidência? Não é, ué. Agora, por que Deus fez o milagre? Porque eu recorri a Ele. Eu recorri a Ele. Entendeu? Então, irmãos, o Senhor não desampara. É nós que deixamos a nossa fé ir para o ralo com as nossas reclamações, né? E outra coisa, sem receber o socorro de Deus, você cai na mão do seu algoz, tá? Se você não receber o socorro de Deus, você cai na mão. Por exemplo, a pessoa veio para te atazanar. Se você não buscar o socorro de Deus, você vai cair na mão dessa pessoa. A pessoa quer te dar um golpe, por exemplo, quer fazer uma jogada suja para cima de você. Aí você fica tentando ali resolver na base do seu raciocínio, você não recorre a Deus. O Senhor vai permitir que essa pessoa te engane. No final você vai sair com a cara quebrada e vai sair perguntando: ô Senhor, onde que o Senhor estava, que o Senhor não me ajudou? Deus vai falar: ué, você não confiou em mim, você não me buscou? Como é que eu ia fazer o quê? Eu ia invadir lá a sua vida e fazer o que você não me pediu? Não é? Então, amados, guarde isso aí, ó. Quando você não ouve a Deus, não busca a Deus, você cai na mão das pessoas que Deus enviou para te aperfeiçoar. Foi Deus que enviou. Entendeu? Bom, então, se você buscar recurso na carne, você vai ser infeliz o resto da vida. Seja cristão ou não. Se nós confiarmos em qualquer coisa, qualquer pessoa e não em Deus, Ele vai dar as costas para nós. Não porque Ele seja vingativo, mas porque Deus não invade o nosso coração. E aqui eu quero passar para você uma lei. Eu até já falei por alto, né? Mas se você quiser até anotar aí, olha, toda pessoa ou situação que chega para nós no nosso dia a dia é um mensageiro de Deus, tá? Atente para essa palavra, mensageiro. Toda pessoa, por exemplo, os anjos, eles são mensageiros. De quê? Os anjos não anunciam o evangelho, né? Eles são mensageiros de notícias especiais em determinada época,
como aquele anjo que apareceu lá para Maria, né? Como o anjo que apareceu para Abraão e tudo mais, certo? Então eles são mensageiros. Os outros mensageiros que Deus envia na nossa vida são exatamente o que? Situações e pessoas, tá? São situações e pessoas que Deus quer usar na nossa vida. Só um minutinho, irmãos. Situações e pessoas que Deus quer usar na nossa vida são mensageiros de Deus. Aí você tem a mensagem do Evangelho, né? Que é a mensagem da cruz. Sabia que quanto menos você, que é cristão, quanto menos você está envolvido com a mensagem, quanto menos você está envolvido... Não, então, Ivaldo, eu vou chegar lá, calma. Foi o dia de Josué, né? A gente vai ler depois lá. Eu estou fazendo só um preâmbulo aqui. Obrigado, Silvia. Então esse mensageiro, quanto menos você se envolver com o evangelho, com a mensagem, quanto menos a sua boca for um instrumento para falar as coisas de Deus. E aí é lógico, não estou falando só pregar não, tá, pessoal? Paulo fala assim, ó, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Quanto menos você estiver envolvido com isso, mais você vai estar envolvido em confusão. E com gente de trevas, gente maligna. Por quê? Porque essas pessoas vão vir para te quebrantar, para fazer você ver que você está caindo no buraco. Mas não são elas que estão te jogando no buraco, é você que está se jogando no buraco por negligenciar a vontade de Deus. Você está se jogando no buraco quando você faz fofoca, calúnia, difamação, né? Quando você usa a sua língua aí para essas coisas, a sua boca. Porque Tiago fala que não pode da mesma fonte jorrar água doce e água amargosa. Então o Senhor vai te apertar para baixo. E muitas vezes, pessoal, Deus para de falar com a pessoa e fica anos, ó, tá? Fica anos sem falar até que a pessoa se quebrante. Lembra de Abraão? Abraão, quando tentou ter um filho lá com Agar, o Senhor se afastou dele por 25 anos. Não abandonou, porque o crente que é salvo não perde a salvação. Mas ele pode passar duramente oprimido pela vida se ele se rebelar contra o Senhor. Né? Se você usar aí o dom que Deus te deu para fazer o mal. Certo? E aí a gente tem exemplos que eu já citei aqui de Sansão, de vários outros, né? Então, olha só, quando alguém, só para te dar um exemplo, quando alguém usa uma vara para corrigir alguém, né? Seja lá o senhor corrigindo o escravo, seja o pai, a mãe, antigamente a gente apanhava de vara, né? Não sei quem aqui apanhou de vara. Eu cheguei a apanhar algumas vezes. Quando você apanha de vara, se você tiver que ficar feliz ou chateado com a vara, você não vai ficar, você vai ficar feliz ou chateado com seu pai que te corrigiu. Amém, Marta? Amém. Obrigado. Não, Maria Z, né? Maria Zilma, é isso? Desculpa, eu tenho dificuldade para enxergar essa letrinha pequena aí. Quando você, né, vê lá alguém apanhando com a vara, seja com chinelo também, o problema ali não é o chinelo é só um instrumento. Agora, se você apanha do seu pai e da sua mãe, ainda mais se você for corrigido por uma coisa errada que você fez, depois você até agradece, né? Então você não vai ficar com raiva. Então as pessoas que chegam na sua vida são a vara de Deus. As pessoas ruins que chegam na sua vida são a vara de Deus. Amém, Carlos, que bênção, glória a Deus, aleluia. Eu sabia, irmãos, eu sabia que Deus ia falar poderosamente hoje. Olha aí quantos testemunhos, né? Dos irmãos dizendo que a palavra fortaleceu. Então, pessoal, você não vai brigar com a vara, você vai, né? Se você tiver que brigar, você vai brigar com quem usou a vara, porque por trás da vara tem a mão do algoz, né?
Então vamos dizer assim, o Senhor, ele mesmo se coloca como nosso inimigo quando nós, né, brincamos, né, com a graça de Deus. Isso também está escrito lá no Velho Testamento. O Senhor mesmo se fez seu inimigo, pelejou contra eles. Por quê? Porque Deus nos ama, pessoal. Qual o filho que o pai não corrige? Se você está sendo corrigido é porque Deus te ama. Se você está passando por luta, se você está... Tem uma que parece que não está nem aguentando, né? Está em tempo de ficar louco, de tanta provação, é porque Deus está... Por exemplo, quando a criança apronta uma coisa muito feia, né? Ela apanha mais pesado. Eu lembro que uma vez eu tomei uma coça de vara que eu nunca mais esqueci. Fiquei com as pernas tudo marcadas. Mas por quê? Eu fui lá e aprontei que não devia, né? Eu peguei um dinheiro do meu pai escondido, comprei um chinelão caro pra mim lá que eu vi na época, tava na moda. Apanhei, mas que fiquei todo cheio de marca, entendeu? E foi bom pra mim, né? Foi bom pra mim. Porque depois daquilo, você acha que eu ia fazer outra? Não ia, né? Então, essa é uma lei importante. Então, veja bem. Todo mundo que chega na sua vida é um mensageiro de Deus, tá? Você tem um mensageiro de boas novas, você tem um mensageiro de más novas. E você também, à medida que você não se envolve com a verdadeira mensagem, você vai receber uma mensagem contrária. Por quê? Para te apertar para baixo, para ver se você, pelo menos no pulo, você dá o seu jeito. Então é isso que está acontecendo. Ah, irmão, por que tanta prova na minha vida? Porque o Senhor está tratando com você. Agora, inclusive, existe uma diferença, pessoal, entre provação e tentação, tá? A provação vem de Deus, a tentação é sua. Deus não tenta ninguém. A tentação é o sentimento que você tem em relação às coisas que você cobiça do lado de fora. Né? Deus não tenta você, né? Você mesmo que é tentado pela sua própria cobiça. Mas aí Deus envia, né, os algozes, né? Deus envia os verdugos para poder tratar com você, tá bom? Veja bem, aí tem uma segunda lei também, antes da gente falar dos 13 princípios de fé, né? Eu já vou entrar nesse assunto. Guarde isso aí também no seu coração. Toda situação tensa na sua vida, toda situação estressante, né? É um teste na sua fé, certo? Assim você tem que pegar o seu intelecto e colocar na prateleira, pessoal. Pega essa parte racional sua que quer explicação para tudo. Olha só. Primeiro que o nosso intelecto ele não tem fé. O lugar da fé não é na mente. Tá? O lugar da fé não é na mente. A única coisa que passa pela mente é os conhecimentos para a gente nutrir a fé. Mas a fé ela vem do Espírito. A verdadeira fé bíblica, a fé cristã, é você, por exemplo, quando você fecha os seus olhos, né? E você ora, fala com Deus, se você tem uma experiência, você sente ali um toque do Senhor. Por quê? Porque a sua fé está viva e operante. Né? Se você não sente, a sua fé está meio entupida aí o canal. E esse canal é a mente. Você está usando a sua mente para buscar o conhecimento do bem e do mal. Ah, irmão, como que eu sei? Olha só, toda vez que você tem que raciocinar e ficar tentando achar uma solução, né? Quebrando cabeça. Poxa, mas como é que eu vou sair dessa situação? Pá. Você já colocou o seu intelecto na frente, a fé vai ficar escondidinha lá dentro. Você não está manifestando a fé, você está colocando a sua razão. Certo? Então a fé, eu sempre falo aqui, fé acima da razão. Tá? Porque a razão ela não atinge as coisas espirituais. A razão ela não chega nas realidades espirituais. Pelo contrário, ela bloqueia, né? Outra coisa, o nosso intelecto ele tenta compreender a base lógica de tudo. Ele tenta entender por que está acontecendo. Ah, meu Deus. Aí vem frustração, desespero, depressão, né? Quanto mais você
recorre à mente, mais depressivo você fica. Certo? Outro motivo, o intelecto também, como ele trabalha com o instinto de sobrevivência, ele sempre vai procurar um culpado e ele sempre vai despertar em nós um desejo de vingança ou de ressentimento. Então, se você recorre ao seu intelecto, o que ele vai fazer é despertar em você um desejo de vingança. Ele vai fazer você procurar um culpado. Por quê? Você tendo um culpado, significa que você não é tão pecador assim, né? É o famoso bode expiatório, né? Então, se tem alguém culpado pelo meu erro, pelo meu fracasso, então logo não sou eu que errei, foi a pessoa que errou. É esse o trabalho do intelecto. Porque o nosso ego, né, ele é uma falsa personalidade que a gente desenvolveu desde a infância. Desde a infância. Justamente para justificar a nossa existência. Justificar as carências que nós temos. O ego, ele procura pintar o mundo de uma forma bonita para nós, né? Só que nessa ele cria um mundo fora da realidade, uma bolha. Esse é o ego. É a estátua de Nabucodonosor, que eu sempre falo que a melhor figura do ego na Bíblia para mim é a estátua de Nabucodonosor. Você faz uma estátua sua, grande, bela, e ai de quem não adorar a sua estátua. Você joga na fornalha. Esse é o homem que vive pelo ego, lógico, né? Então, viver pela fé, você tem que orar, você tem que buscar de Deus uma direção. Olha só, esses princípios de fé, deixa só o trem apitar aqui rapidinho. Pega água, esses 13 princípios de fé que eu vou passar para vocês aqui, na verdade, eles foram criados por um cara muito antigo chamado Maimônides. Não sei quem já ouviu falar dele. Esses princípios, eles têm base na Bíblia? Tem, embora eu tive que adaptar alguma coisa, a visão cristã. Porque ele era um cara assim, ele era tipo um filósofo, entendeu? Um cara pensador, né? E ele, como um homem que também tinha uma certa intuição espiritual, ele falou muita coisa bacana. E eu achei na internet esses 13 princípios de fé, certo? Então, o primeiro princípio, olha só. Creio plenamente que Deus é o Deus e guia de todos os seres, ou seja, que Ele fez, faz e fará tudo. Vou repetir, creio plenamente que Deus é o Deus e guia de todos os seres, quer dizer, de todas as criaturas. Ou seja, só Ele fez, faz e fará todas as coisas. Certo? Segundo princípio de fé, creio plenamente que Deus é um só, que não existe unidade de qualquer forma igual a dele, e que somente Ele é o nosso Deus, foi e sempre será. É verdade, Oivaldo, é verdade. É verdade, eu coloquei assim por causa da música do Raul Seixas, só para chamar a atenção aí. Entendeu? Mas lembre-se que o Sol parando, será que a Terra não parou junto? É um caso para a gente pensar, né? Vamos lá. Bom, creio plenamente que Deus, terceiro princípio, tá? Creio plenamente que Deus é incorpóreo, quer dizer, ele não tem um corpo, e que ele está isento de qualquer propriedade antropomórfica. É lógico que aqui, né, irmãos, aqui vale lembrar que o nosso Deus se fez carne e habitou entre nós. Então esse princípio aqui, ele está falando de Deus Pai, o Deus Criador. Na época ele não tinha visão do Messias, né, do Cristo. Então por isso que ele falou dessa forma. O quarto princípio, creio plenamente que Deus foi o primeiro, ou seja, nada existiu antes dele, e ele será o último, ou seja, nada vai existir depois dele ou fora dele, certo? Quinto princípio da fé, creio plenamente que Deus é o único a quem é apropriado orar.
e que é proibido dirigir preces a qualquer outra entidade. Certo? Sexto princípio, creio plenamente que todas as palavras dos profetas são verdadeiras. Todas as palavras dos profetas são verdadeiras. Então, se a pessoa questiona a Bíblia, fala que a Bíblia foi adulterada, essa pessoa já está fora da fé. Essa pessoa não é crente. Tá? A palavra profética ela é verdadeira do início ao fim. Sétimo princípio, creio plenamente que a profecia é verdadeira, verídica, e que Jesus é o pleno cumprimento. Aqui fui eu que adaptei, tá, pessoal? E que Jesus é o pleno cumprimento de todas essas profecias, e que todos os que vieram antes, depois ou fora dele são ladrões e salteadores. Vou repetir que esse aqui é mais complicado. Creio plenamente que a profecia é verídica, e que Jesus é o pleno cumprimento de todas as profecias, e que todos os que vieram antes, depois ou fora dele são ladrões e salteadores. Certo? Por exemplo, Isaías foi um grande profeta, profeta messiânico. Mas se você seguir Isaías, você vai cair no buraco. Se você seguir só Isaías. Porque Isaías aponta para Cristo. Então Isaías ele é só um meio para te levar a Cristo, certo? Então nesse sentido, Isaías comparado a Jesus é um ladrão e salteador, porque ele vai roubar de você, mesmo que não seja a intenção dele, mas se você seguir Isaías, você vai deixar que ele roube de você a glória de Cristo, certo? Oitavo princípio, creio plenamente que toda a palavra que agora possuímos foi dada por Deus para nos revelar seu Filho Jesus Cristo. Creio plenamente que toda a palavra que até agora possuímos, foi dada por Deus para nos revelar seu Filho Jesus Cristo. Amém, glória a Deus. Creio plenamente que esta palavra não será modificada e nem haverá outra outorgada por Deus. Esse é o nono princípio. Creio plenamente que esta palavra não será modificada e nem haverá outra outorgada por Deus. Amém, Carlos? Creio plenamente que Deus conhece todos os atos e pensamentos dos seres humanos, pois Ele é que forma os corações de todos e percebe todas as suas ações e intenções. Vamos lá, de novo. O 10º princípio. Creio plenamente que Deus conhece todos os atos e pensamentos dos seres humanos, pois Ele é que formou os corações de todos e Ele percebe todas as ações e intenções de todos. 11º princípio. Creio plenamente que Deus recompensa aqueles que cumprem os seus mandamentos, pela fé e não pelas obras, e pune os que as transgridem, certo? Então Deus recompensa aqueles que cumprem os seus mandamentos pela fé, não pelas obras, e Ele pune aqueles que transgridem da mesma forma. 12º princípio. Creio plenamente na volta de Jesus e, embora Ele pareça demorar, aguardo todos os dias a sua chegada. Isso aqui é muito importante, pessoal. Já falei aqui várias vezes, você viver hoje como se Jesus fosse voltar hoje, tá? Você fica sonhando aí com um futuro brilhante, cuidado. O futuro vai ser mais brilhante se você buscar o Senhor hoje. Se você buscar o Senhor hoje, amanhã sua fé está mais forte. Aí amanhã, se você se acordar, você busca Ele de novo, você fica mais forte. Então o seu futuro só vai ser glorioso se você tiver um presente glorioso. Amém, Silvano? Entendeu? A salvação, pessoal, é pela fé, mas a santificação é no dia a dia. E o tempo de Deus, né? A gente tem o tempo em duas dimensões, eu já falei aqui também. Você tem o tempo Kairos e o tempo Cronos. O tempo Cronos é o tempo do relógio.
O tempo kairos no grego é o tempo eterno, é o tempo sempre presente. Então você tem que viver no kairos e não no cronos. Se você vive no cronos, você ainda é desse mundo. Você ainda está preso a esse mundo. O que é viver no kairos? É você estar presente agora na sua vida aí, no que você está fazendo, buscar Deus em todas as coisas, colocar o Senhor acima de tudo. Se você tem comunhão com Deus agora, igual a gente está aqui nesse momento, eu tenho um monte de coisa para fazer e creio que vocês também, não é? No dia a dia, que a gente considera, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Mas nesse momento eu não estou pensando nada que eu tenho que fazer. Por quê? Porque senão eu nem faço o que eu tenho que fazer, porque eu não estou lá no futuro, e nem faço o que eu estou fazendo aqui direito, porque eu estou preocupado com o que eu vou fazer depois. E isso aí tem um vídeo lá no meu canal no YouTube que chama A Mente do Trabalho, né? A mente do trabalho e a mente das distrações, que eu falo muito sobre isso. Então, Dani, exatamente. Só que é o seguinte, a gente tem que saber separar as coisas. Gabriel, também. E olha só, a verdade é que a gente não sabe nem se a gente vai chegar no final do dia. Tem gente que fica chocado quando a gente fala isso, né? Nossa, irmão, vira essa boca para lá, não fala isso não. Falou, mas é verdade ou não é? Entendeu? O Senhor que sabe o dia e a hora de cada um e não tem chieira. Embora o Senhor, né? Como a ação de Deus ela é muito elástica por causa da sua longanimidade, Deus pode mudar, como fez lá com o rei Ezequias. O rei Ezequias veio a sentença para ele do profeta que ele ia morrer. Isaías falou com ele, prepara a sua casa que você vai morrer. Aí ele virou para a parede, chorou igual um bebezão e falou, lembra, Senhor, que eu tenho andado na tua presença e não sei o que. Deus deu mais 15 anos para ele. Aí falou com Isaías, falou, vai lá, faz uma plasta de figo lá, coloca na barriga dele, na úlcera dele, e fala que ele vai ter mais 15 anos de vida. E assim aconteceu. Então o Senhor é soberano, né? Dani, no caso de Ezequias, Deus mudou. Então eu posso te responder que sim. Porque veja bem, pessoal, vocês têm que entender uma coisa. A gente fala assim, Deus sabe o dia, a hora que eu vou morrer. Tudo bem. Mas acontece que o que importa para Deus não é essas coisinhas, esses detalhes que acontecem assim do nosso dia a dia, não são mais importantes do que o trabalho de Deus na nossa alma. Então vamos supor que Deus decretou a morte de alguém. A pessoa vai parar no hospital. Aí se essa pessoa lá no hospital, ela clamar a Deus, ou se chegar alguém lá e levar uma palavra para ela e ela crê na palavra naquele momento, ela pode voltar à vida e viver mais 20, 30 anos. Mas se ela não orar, de repente ela vai morrer ali mesmo. Amém, Carlos. Deus te abençoe com o seu cliente aí. Volte sempre que puder. Se quiser entrar no grupo lá para você não perder a gente aí. Tá bom? Um abraço aí, obrigado. Então, pessoal, Deus pode tudo. Deus pode mudar tudo. Mas mudar, o fato de Deus mudar, muda para nós. Para Ele não muda. Porque Ele já sabe até as mudanças que Ele vai fazer, se tiver que fazer. É como se Deus, a gente tem um plano A e um plano B para uma coisa. Deus tem o plano 1, 2, 3, o plano 100, 100 milhões, 200 milhões, por causa do nosso livre-arbítrio. Entendeu? Mas tudo isso está dentro de uma realidade maior que a gente precisa compreender. Pois é, Gabriel, quanto menos plano você fizer para o futuro, melhor vai ser o seu futuro. No sentido assim, é lógico, né, que você pode estudar, você pode fazer uma faculdade, não estou dizendo para você virar um cara, um monge zen, né, não é isso. Mas quando eu falo plano, é questão da pessoa ficar apreensiva. Você coloca ansiedade, coloca uma certa interesse nas coisas, e isso vai derrubar, por quê? Porque você vai se apegar àquelas coisas. E você pode fazer, por exemplo,
Faço alguns planos assim, por exemplo, de semana que vem eu vou lá na minha cidade, por exemplo, ver meus pais. Olha, não tem nada de errado eu planejar isso, mas também sempre assim, Senhor, se o Senhor permitir viver até lá, né, eu vou fazer tal coisa. A minha oração é sempre essa. Eu não presumo, eu vou fazer, não. Eu não sei, entendeu? Então, quanto mais você se desprende do apego, mais Deus te dá autonomia para você ter uma mente livre, para você pensar, para você buscar a Deus. Né? Esse desprendimento não é para você jogar tudo fora, é para você ter uma mente livre, para você não ser vendido, né? Você não ser uma pessoa que qualquer um consegue comprar com qualquer coisa. Entendeu? O domínio que Deus deu para Adão lá sobre a terra foi nesse sentido. Não é para ele oprimir a terra, mas ele acabou querendo roubar de Deus a criação, né? Aquela atitude de Adão ali é como se ele tentasse dar um golpe de estado. Deus me deu a terra. Poxa, agora já tem tudo aqui. Eu tenho minha mulher, tenho meus filhos, tenho o alimento. Para que eu preciso de Deus, né? Aí resolveu fazer graça. Perdeu, se tornou escravo da terra. Hoje você vê uma pessoa aí que usa droga, o cara é escravo de um toquinho de droga desse tamanhozinho. Cigarro, bebida, né? Então o homem que achou que ia dominar do jeito dele, ele se tornou escravo das coisas. Você imagina um cara escravo de uma trouxinha de capim desse tamanho, né? É exatamente, Chico. Esse é o espírito, né? Então quanto mais o homem quer dominar a terra por essa via, né, do domínio do bem e do mal, mais ele se torna escravo da terra e achando que é livre ainda. Ele acha que é livre. Pergunta para um banqueiro desse corrupto aí, pergunta se ele acha que ele é escravo, né? Pergunta para ele se você é um cara livre ou você é um escravo. Ele vai falar: que é isso, rapaz? Eu sou livre. Eu tenho dinheiro, vou onde eu quero, compro o que eu quero, faço o que eu quero. Fala: não, você é escravo do pecado. Talvez por uma mala de dinheiro você vende até sua mãe. Né? Como a gente vê acontecer muito aí no dia a dia. Então, pessoal, a gente tem que pensar, né? A gente tem que avaliar as coisas para a gente não julgar fora o que Deus tem para nós, certo? E aí nós temos esses princípios maravilhosos, né? Como eu disse para vocês, se você não internalizar no seu coração, né? Como eu levei muito tempo para entender isso. Se você não internalizar no seu coração que Deus está no controle de tudo e que tudo que Ele faz é para o nosso bem, você vai sofrer. Você vai perder, você vai deixar morrer aquilo que o Espírito Santo quer fazer na sua vida. Você vai extinguir o Espírito. Certo? Você vai deixar o Espírito Santo ficar apagado na sua vida, porque do Senhor é que procede tudo. O Senhor, pensa bem, irmãos, o Senhor ele é o fundador, o criador de tudo. Ele conhece o nosso coração, conhece a nossa estrutura. Então é Ele que sabe. Pois a gente, quando tem um filho pequenininho, né, você mãe aí, pai, você tem um filho pequenininho lá, recém-nascido. Ué, você que sabe o que é melhor para ele, não é ele que sabe. Certo? Você que sabe a hora que tem que dar a mamadeira. Ele pode até chorar, né? O choro do bebê é como se fosse uma oração, é como se ele estivesse pedindo: me dá, me dá, me dá, né? Mesmo assim, tem hora que você tem que controlar, que se você der demais, ele começa a usar aquilo para te chantagear emocionalmente. Eu já expliquei aqui, né? Quando a mãe mima demais a criança às vezes nem está com fome, ela chora porque ela pensa assim: na hora que eu choro vem o colinho da mamãe, quentinho, né? Quem não gosta? Aí fica lá, aquele troço. Pode ser muito bonitinho, mas você está estragando a cabeça da criança. Você está fazendo a criança virar uma criança que ganha no berro, entendeu? A hora que ela chora, você corre lá e dá a chupeta na boca, dá a mamadeira, dá o peito. Então você está criando um filho mimado. Isso aí vai trazer problema depois. E também se você fizer o extremo contrário, né? Se você deixar a criança lá passando fome,
não cuidar, não trocar a fralda, deixar a criança toda suja lá, aí a criança vai ficar carente. Então o ego, ele começa por aí. A gente cria uma capa de defesa pra gente minimizar a nossa própria dor, sabe? A gente faz uma releitura das nossas dores e coloca uma pitada de coisa boa, né? De heroísmo. A gente coloca uma pitada de heroísmo, né? Ah, eu sou assim porque papapá, meu pai, minha mãe não fez isso, não fez aquilo. Enquanto a gente culpa os nossos pais, as pessoas à nossa volta, a gente não amadurece. Não amadurece. Eu fiquei anos panguando na vida, mesmo como cristão, hein? Guarde isso. Porque Deus não passa pano para filho, não. Tem gente que acha, né, que Deus, você cá dentro, você que é da igreja, você pode pecar, porque Deus é pai, né? Vai para ver. Acho que Deus pega mais pesado com os filhos dele do que com os de fora. Eu acho que tem muito crente aí fazendo doideira, porque no fundo, a gente é tentado a pensar, né? Ah, não, poxa, agora eu sou filho de Deus, Deus me entende, né? Deus me ama. Deus vai corrigir o ímpio lá fora, pecador. Eu agora já tenho o Espírito Santo, né? Eu acho que no íntimo é o que a gente pensa. Se a gente não vigiar o que a mente pensa, né? Mas isso é o ego tentando derrubar a gente. Porque o ego, ele se sente ameaçado com a presença de Deus. A presença de Deus desfaz o ego. Você vê, Jesus não tinha ego, né? Quando ele foi preso, ele sofreu, ele chorou, mas ele não... Você não viu ali ele atacando ninguém, reclamando de ninguém. Ele tomou a cruz e foi embora. Inclusive, quando as mulheres de Jerusalém vieram, né, batendo nos peitos e gritando, ele falou: mulheres de Jerusalém, não choreis por mim. Chorai antes por vós mesmos e pelos vossos filhos. Olha só. Bom, aí, amados, finalmente nós chegamos ao texto, né, de Josué, que eu quero ler para os irmãos aqui. A gente vai falar aqui. Tem coisas maravilhosas. A parte boa da mensagem ainda não chegou, mas agora que vai começar. Eu não vou falar todo o texto agora, porque eu vou, né, por volta de meio-dia no máximo, talvez até um pouquinho antes, eu vou parar, aí a gente vai almoçar e tal, de tarde a gente continua o estudo. Eu vou voltar à tarde para a gente continuar, provavelmente às 3 horas da tarde, tá? Amém, amém. Porque é muita coisa, pessoal, é muita coisa que eu quero falar. Olha só, no capítulo 10 de Josué, eu vou ler a partir do versículo 1 para a gente pegar algum contexto, né? E nós vamos trabalhar aí até lá para o versículo 19, 20, por aí. Não sei se vai dar tempo de falar tudo que eu não consegui agora, a gente volta à tarde, e aí à tarde também a gente vai tirar uma conclusão desse assunto, né? Veja bem aqui, sucedeu que, ouvindo Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, que Josué tomara Ai e a tinha destruído totalmente, e fizera a Ai e ao seu rei como tinha feito a Jericó e ao seu rei, e que os moradores de Gibeon fizeram paz com os israelitas e estavam no meio deles, então temeram muito, porque Gibeon era uma cidade grande, como uma das cidades reais, e ainda maior do que Ai, e todos os seus homens valentes. Olha só. Bom, só para vocês entenderem o contexto aqui, a cidade de Jerusalém, nessa época, ainda não era do povo de Deus, tá? Ainda era território estrangeiro para eles. Lembrando que Josué foi o sucessor de Moisés, eles tinham saído do Egito, passaram por vários lugares, passaram pelo deserto, né? E aí chegaram na terra de Canaã. E aí começaram a conquistar. A primeira cidade conquistada foi Jericó, né? Vocês devem lembrar lá da história. Depois foi Ai e assim por diante. E aí tinha uns moradores lá de uma cidade chamada Gibeon. Essa cidade, pessoal, a palavra Gibeon significa cidade sobre um monte.
Lembra que Jesus falou assim, não se pode esconder uma cidade sobre um monte? Vocês lembram disso? Jesus falou assim, é Gibeon. Não se esconde uma cidade situada sobre um monte. Gibeon significa cidade sobre o monte, ou cidade no monte. Tá? Então Gibeon aqui é um tipo da igreja que nem Israel entendia. Israel não entendia o mistério da igreja. A igreja é um mistério. Certo? Ela é a costela de Adão, né? Vamos dizer assim. Então, olha só, esse rei Adonisedeque, o nome dele também é sugestivo, significa meu senhor é justo. Só que senhor aí com letra minúscula, não está falando de Deus, tá? Meu senhor é tipo assim, o meu patrão, né? O meu dono, porque o cara era escravo. E o senhor dele era o que? Era um deus pagão. Então é aquele que tinha uma convicção de que o Senhor dele era justo, por quê? Porque ele tinha um Deus pagão, uma divindade pagã, e ele acreditava que aquele Senhor, né, que seguia aquela divindade pagã era justo. Então, quer dizer, era uma idolatria comum, todos ali se conformavam com aquilo, com aquela adoração àquele Deus. Então, ouvindo Adonisedeque, ou seja, ouvindo esse cara que tinha esse espírito, né? Rei de Jerusalém, que Josué tomara a Ai. Ai significa monte de ruínas, tá? Portanto, uma cidade destruída, né? Então Josué tomou Ai e a tinha destruído totalmente e fizera a ela como tinha feito a Jericó e ao seu rei. Então os moradores de Gibeon fizeram paz com os israelitas. A igreja, no final, vai ter paz com os israelitas, certo? Porque no final não haverá judeu, nem grego, nem bárbaro, nem cita, nem servo, nem livre. Todos serão um em Cristo. Então, vendo isso que eles tinham feito, eles ficaram com medo. Por quê? Porque Gibeon era uma cidade muito grande, como uma das cidades reais. Olha só, então a igreja de Deus é uma cidade grande, muito grande, tá? Então eles temeram, porque Gibeon tinha feito, né, essa aliança com Josué. Significa o que? É aliança entre Israel e a igreja no futuro. E todos os seus homens eram valentes. Os homens valentes aqui, então, representando o povo de Deus. Então, o que aconteceu? Adonisedeque, rei de Jerusalém, enviou Roão, Pirão, Jafia, Debir, deixa eu ver, é isso mesmo, enviou 5 reis contra Israel e contra a cidade lá de Gibeon, certo? Os nomes desses reis também são muito significativos, o significado, são muito importantes. Roão significa aquele a quem Deus impele, quer dizer, Deus impulsiona. Lembra que eu falei que as coisas difíceis também vêm de Deus na nossa vida? As provações, os problemas, aquela pessoa chata que vai pegar no seu pé, tudo vem de Deus para nos lapidar a nossa fé. Deus é que sabe a dose que a gente precisa para desenvolver paciência, para orar, para buscar socorro, né? Então esse primeiro rei, chamado Roão, com H, né? H-O-A-O, significa aquele a quem Deus impele. Quer dizer que foi o próprio Deus que impeliu essa batalha. Foi o próprio Deus. Rei de Hebron. Hebron significa um mágico encantador ou encantamento. Então esse a quem Deus impele, ele era um rei de encantamentos. Ele era um mágico, ele era um trapaceiro, um ilusionista. Então muitas vezes Deus permite, né, chegar um encantador na sua vida, um mágico, um ilusionista. Para quê? Para que você demonstre que você tem conhecimento da verdade, que você não vai cair nesses encantamentos. Porque se você é do povo de Israel, se você é da igreja, se você é do povo de Deus, contra Israel não vale encantamento. Assim também contra a igreja não vale encantamento.
Então você tem que ser testado, porque se você estiver sendo vítima dessas coisas, você não sabe o que é. A pessoa, quando é cega, ela não sabe o que é. A pessoa, quando ela tem um pensamento errado, ela acha que é certo, porque é um pensamento dela. Se ela pensa daquele jeito, ela pensa assim, isso é a verdade e pronto, acabou, né? Então, para você não ficar preso nos seus pensamentos errados, Deus tem que permitir essas coisas para criar ali um atrito para você acordar para a realidade. Então, o primeiro aqui é aquele a quem Deus impeliu como um enganador, como um encantador na sua vida. Certo? Depois também Pirão. Pirão significa jumento selvagem. Então, Alberto, mas existe uma forma, meu irmão, de você confiar, mas você confiar em questões da terra, mas colocar sempre o Senhor acima, entendeu? Você tem que confiar sim nas pessoas até um certo sentido, mas você não pode colocar o seu coração na mão delas, entendeu? O profeta, acho que é o Jeremias mesmo, ele fala assim, não confie nem daquela que dorme no seu regaço, né? Na sua cama, do seu lado, nem na sua esposa, nem no seu marido. Em certo sentido, você não pode confiar. Em que sentido? Você colocar o seu coração totalmente na mão da pessoa e colocar a pessoa acima de Deus. Entendeu? Amém. Então, pessoal, Pirão ou Pirã, né, algumas bíblias falam Pirã, significa jumento selvagem. Então está falando de quê? Daquela pessoa bruta, aquela pessoa ignorante que só de chegar perto de você sente a ofensa, né? Ele era rei de Jarmute, que significa colinas, quer dizer, colinas sempre está em volta, né? Uma cidade, ela sempre, de modo geral, ela sempre está entre colinas. Então você vai ficar cercado aí de jumentos selvagens na sua vida, se for preciso, que é para você despertar também. Depois você tem Jafia, que significa brilhante. Então Jafia fala de quê? Fala de bens materiais, de posses, tesouros desse mundo, né? Então Jafia era rei de Laques, que significa invencível. Por quê? Porque o homem que confia nas suas riquezas, que tem riquezas, ele acha que é invencível. Ele cai na própria soberba e ele acha que é invencível. Ele entende, né, que o dinheiro compra tudo e todos. E acaba que muitas vezes compra mesmo, mas não é o certo, né? Debir significa santuário, rei de Eglon, semelhante a um bezerro. Algumas pessoas, o santuário delas, né, é habitado por um bezerro. O bezerro é aquele o quê? Que só pensa em mamar, só pensa em comer capim, né? O bezerro aí é a pessoa que pensa com o ventre, né? É a pessoa materialista, a pessoa hedonista, a pessoa que pensa muito nos prazeres da carne, certo? Então ele juntou esses reis todos e disse assim, ó, subi a mim e ajudai-me, para que firamos a Gibeon. Lembra que eu falei que Gibeon é um tipo da igreja? Então essa turma toda aí se junta contra nós, que somos a igreja. Subamos e firamos a Gibeon, porquanto fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Olha só, os caras ficaram com ódio de Gibeon, porque Gibeon fez paz com Josué. Assim como está acontecendo hoje na nossa política e tudo mais. Vocês sabem do que eu estou falando, né? Então, houve aí um ódio, uma indisposição contra Gibeon, que é um tipo da igreja. E a igreja, por que ela foi odiada? Porque ela fez paz com Josué. Josué era o líder da nação na época. Quem ouve, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Bom, então se ajuntaram e subiram 5 reis dos amorreus, o rei de Jerusalém, de Hebron, de Jarmute, de Laques, de Eglon,
e eles e todos os seus exércitos. E sitiaram, quer dizer, cercaram Gibeon e pelejaram contra ela. Olha aí. Você não está sentindo que está uma peleja contra a igreja nesses últimos tempos? Você está sentindo que o cerco está apertando contra nós? Isso é para acordar a igreja, irmãos. Isso é para acordar a igreja. E se a igreja não se emendar, a vinda do socialismo depende não é do governo A ou B, não, depende da igreja. Porque a igreja, inclusive, ela tem que se colocar na brecha e orar por aqueles que ainda não têm a salvação, não têm a luz do evangelho. A igreja tem que pregar o evangelho. E muitas vezes a gente não está fazendo isso. Então, para poder a igreja despertar, né? Porque você vê hoje se fala de Bíblia até no Palácio do Planalto. Tem gente que tem ódio disso. Tem gente que não dorme à noite, entendeu? Chateado com esse negócio. Então, onde está o problema? Certo? Então, eles enviaram os homens de Gibeon a Josué ao arraial de Gilgal, dizendo: não retires as tuas mãos de teus servos, sobe apressadamente a nós, e livra-nos e ajuda-nos, porquanto todos os reis dos amorreus que habitam na montanha se ajuntaram contra nós. Aí eles pediram ajuda. Ali era uma ajuda, pessoal, política mesmo, uma ajuda circunstancial, era uma situação que estava acontecendo. Embora, né, Josué, aqui ele representa muito mais do que um simples líder, um simples presidente. Aqui ele representa também uma autoridade instituída por Deus. Alguém que estava na direção, né, do povo de Israel. E no caso, o povo de Gibeon, que se juntou com eles. Certo? Então subiu Josué de Gilgal e a ele e toda a gente de guerra com ele e todos os homens valorosos. Então Josué, na mesma hora, tá vendo? Assim como Jesus não nos deixa sem resposta, aqui Josué também é um tipo de Cristo, né, como líder. Então imediatamente Josué subiu, tá vendo? De Gilgal com toda a gente de guerra e os homens valorosos. Por que fala os homens valorosos? Porque Jesus não vai fazer nada pelo país sem usar homens e mulheres, sem usar a igreja. O Senhor Jesus não age sozinho, não é porque ele não tem poder, não, é porque ele quer que a gente seja participante dessa glória. E é justamente nesse engajamento de fé que nós somos aperfeiçoados. Certo? Então o Senhor disse a Josué: não temas, não os temas, porque os tenho dado na tua mão. Nenhum deles te poderá resistir. Aleluia. Assim nós cremos, Senhor, que o Senhor fará também desta vez ao teu povo, né, o povo brasileiro. Não temas, porque os tenho dado na tua mão, nenhum deles te poderá resistir. E então Josué lhe sobreveio de repente. Olha aí. Porque toda a noite veio subindo desde Gilgal. E o Senhor os conturbou diante de Israel e os feriu com grande matança em Gibeon. E perseguiu-os pelo caminho que sobe a Bet-Horon e feriu-os até Azeca e Maquedá. Quer dizer, aqui eu não vou entrar em muito detalhe desses nomes agora não, senão a coisa não anda, né? E sucedeu que, fugindo eles diante de Israel, a descida de Bet-Horon, o Senhor lançou sobre eles do céu grandes pedras, e morreram. E foram muitos mais os que morreram das pedras de Saraiva do que os que morreram pela espada dos filhos de Israel. Quer dizer, o milagre ali foi mais da parte do Senhor do que dos próprios homens valentes. Morreu mais gente das pedras que o Senhor enviou do céu do que da espada dos filhos de Israel. Isso significa o quê? Quando você se levanta para guerrear, o Senhor vai fazer muito mais do que você vai fazer. Mas se você não se levantar, o Senhor não faz nada. Quando você toma uma atitude, fala: gente, a partir de hoje eu vou buscar a Deus.
A partir de hoje eu vou parar com esse negócio. Ah, irmão, mas na minha igreja não tem palavra, como é que eu vou aprender? Ué, vai ler a Bíblia em casa. A sua igreja não tem palavra, mas a palavra de Deus está aí para você, no celular, nas Bíblias, para todo lado. Então deixa aquele povo preguiçoso para lá e vai ler a Bíblia. Não vai desviar não, continua lá, né? Talvez você lendo, buscando, você amanhã vai ser o instrumento que Deus vai colocar lá para ajudar os outros. Aí você não pode acovardar e fugir, né? Pelo contrário, é aí que você tem que ir mesmo, para você abençoar os outros, animar os outros. Certo? Então Josué falou ao Senhor no dia que o Senhor deu os amorreus nas mãos dos filhos de Israel e disse na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeon, e tu, lua, no vale de Ajalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Isto não está escrito no livro de Jasher? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Aleluia. Aleluia. Irmãos, lembra que eu falei do tempo Cronos e o tempo Kairos? Vocês têm que lembrar que para Deus não existe tempo. Esse tempo que nós temos do relógio é uma noção por causa da nossa consciência, que é limitada. A nossa consciência não existe sem essa noção de tempo. Entendeu? Por quê? Porque a gente, para você desenrolar um pensamento, para você desenrolar uma frase que você vai falar, você gasta um tempo, né? Por exemplo, se eu vou ler aqui, ó, os 3 princípios de fé, o dia que a Terra parou, eu gastei aí 2, 3 segundos para ler. Por quê? Porque a minha consciência ela não é infinita, ela não é absoluta. Eu já expliquei aqui para os irmãos que, por exemplo, aqui tem uma mesa na minha frente, onde está o computador. Se tem uma formiguinha lá na ponta da mesa, caminhando para o lado de cá, e vai chegar na outra ponta, para ela vai gastar, sei lá, vamos supor que ela pensasse, né, igual um ser humano, e ela pensasse assim, eu levo 10 minutos para atravessar essa mesa, ou então 5 minutos, na cabeça dela, de formiga. Eu, no entanto, que sou maior do que a formiga, eu já vejo a mesa inteira. Então, para mim, ela levou 1 segundo para atravessar a mesa, ou 2, sei lá, 5. Né? Vamos botar 5 segundos. Ela levou 5 segundos para atravessar uma mesa de 1,20 m. Mas na cabeça dela, ela levou 10 minutos, 20 minutos. Por quê? Porque é uma caminhada. Ela tá vivenciando cada detalhe ali. Ela vê até os buraquinhos da mesa, os poros da mesa. Então, ela passa por muita informação. Como ela passa por muita informação, ela acha que demorou mais. Porque o cérebro dela tem que processar um monte de imagens. Estou fazendo assim uma comparação para vocês entenderem, como se ela pensasse como a gente, né? Agora, você imagina, Deus está muito mais acima do homem do que o homem de uma formiga. A formiga está mais perto de nós do que nós de Deus. Por quê? Porque a formiga também é da mesma criação, do pó da terra. Agora, Deus está acima de tudo, né? E Ele está, ao mesmo tempo que Ele está dentro do universo, Ele está fora do universo e Ele está em qualquer lugar. Então, Deus não tem tempo. Tudo que Deus pensou, né, lá na eternidade, na dimensão dele, é um átimo de segundo. E tudo aconteceu. Não sei se está dando para os irmãos entenderem, né? Então, o que é para Deus parar o sol por um dia? Você acha difícil? Eu acho mais difícil era Deus ser um criador perfeito, amoroso, do jeito que Ele é. Seria mais estranho se Ele criasse tudo e deixasse tudo julgado aqui para o homem resolver. Mas essa parada aí do sol também significa que Deus intervém na nossa história. E que Deus trabalha por aqueles que nele esperam, como disse o profeta Isaías, que nós vimos ontem, né, no capítulo 64, ontem ou antes de ontem.
O Senhor trabalha por aqueles que nele esperam. Certo? Então o Senhor parou o sol, como abriu o mar, como fez tanta coisa, porque Ele continua sendo soberano, Ele continua sendo o agente principal, e a gente nem sabe qual é todo o propósito de Deus. Então não é a gente, com a nossa cabeça de formiga, que vamos limitar o que Deus faz. Às vezes a gente até tenta, né? Aquilo que a gente não entende, a gente tem a tendência de falar que é heresia, né? Que não é bem assim, que a Bíblia é um livro antiquado, ultrapassado. Mas por quê? Porque a nossa mente não alcança, e a gente, em vez de colocar um pouquinho de humildade, né? Colocar a fé na palavra, a gente deixa o cérebro começar a fuçar, né? Começar a querer provar tudo matematicamente. E aí a gente mata a fé, a gente sufoca a nossa fé. E aí a Bíblia diz mais, ó. E não houve um dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem. Os irmãos lembram que eu falo aqui que a oração, né? A nossa oração pode muito nos seus efeitos. O sol e a lua pararam, não houve um dia semelhante àquele, nem antes nem depois, por causa da oração de um homem. O Senhor ouviu um homem. Por quê? Porque o Senhor pelejava por Israel. Então não é só por causa propriamente de Josué, né? Porque o Senhor pelejava por Israel. Então quando você está dentro do plano de Deus, quando você ora dentro da vontade de Deus, o Senhor peleja por você. Atualmente, você crê que o Senhor está pelejando pela igreja? O Senhor peleja pela igreja? Se você crê que o Senhor peleja pela igreja, se você orar de acordo com isso, o Senhor vai fazer maravilhas. E mais, né? Imagine se a gente juntar, como Jesus diz, 2 ou 3. Aí que a resposta vem mais depressa. Porque onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Entendeu? Então veja bem, o Senhor pelejava por Israel. Pelejar por Israel aqui nos traz a ideia o quê? De Israel era um plano de Deus. Israel era plano de Deus. Então o Senhor pelejava por Israel. A igreja hoje é plano de Deus, então o Senhor peleja pela igreja. Se você orar de acordo com o Espírito da graça, se você orar... Oi, Suzana, seja bem-vindo, boa tarde. Se você orar de acordo com a graça, de acordo com a palavra de Deus, por que Deus não vai responder? Se por causa de um homem, lá atrás, Josué, Deus parou o sol. É muita falta de fé da nossa parte, pessoal. Agora, a fé não é você ver para depois crer, não. A fé é você crer para depois ver. É você entregar a Deus o controle de tudo. É você orar e descansar. Eu, por exemplo, estou sentado aqui, estou até cochilando aqui, eu estou com muito sono. Não dormi, acordei 3 horas da manhã para orar. Estou até agora direto, já saí 7 e pouco, fui à feira. Voltei, estou aqui estudando a palavra para compartilhar com vocês. Eu estou me gastando que vocês não fazem ideia. Nesse sentido, né? E para mim, apesar de ser uma coisa assim, irmão, você está reclamando, você fica sentado aí falando. Não, pessoal, é oração, é estudo da palavra, leitura, né, de vários livros, a gente vai pesquisando, vai e oração e tal. Então, assim, empenhando para que o Evangelho de Jesus, o verdadeiro Evangelho, chegue onde muitas igrejas hoje não pregam mais o Evangelho. Infelizmente, muitas igrejas hoje não pregam mais o Evangelho. Eu falo isso com vontade de chorar, não estou achando que sou melhor do que ninguém, não. A Bíblia está aí para todo mundo, né? Igual eles não falam, o golpe está aí, cai quem quer. A Bíblia está aí, lê quem quer.
É a mesma coisa. Cada um faz suas escolhas, mas saiba que, como eu já disse aqui também, né, nós pregamos aqui a graça, pessoal, de uma maneira que raramente você vai encontrar. É uma graça que alcança qualquer pessoa. Mas ao mesmo tempo nós não passamos pano para o pecado, para você viver uma vida acomodada. A graça é de graça, mas não é barata. A salvação é pela graça, mas a santificação é pelas obras. Se você não tomar sua cruz e seguir Jesus, se você não renunciar, você vai ficar 30, 40 anos sentando o traseiro, limpando o banco de igreja com o traseiro, e no final, se você é salvo, no final você vai chegar no céu, mas vai chegar arrastando. Vai chegar lá sem graça, né? Você não fez nada para o Senhor. Nem a sua vida você deixou de transformar. Então, amados, é hora da igreja acordar. E quando passar o dia 30, se Deus permitir, vivermos até lá, não é para a gente voltar a dormir o sono do alienado, não, pessoal. A partir de agora é vigilância. O preço da liberdade é eterna vigilância. A partir de agora é vigilância. Entendeu? Não podemos mais brincar de crente. A gente está numa fase da história que todos os reis aí dos amorreus estão contra nós. Não é brincadeira não, pessoal. O sistema, né? A mídia, está tudo contra nós. A filosofia, a cultura, as artes, está tudo contra nós. Vocês não perceberam isso ainda? São as cabeças, né, do dragão. Vocês lembram que lá em Apocalipse fala que ele tem várias cabeças, né? Essas cabeças aí, mesmo que não seja isso, mas pode se aplicar no sentido de que todas as áreas, né, do conhecimento humano estão sendo, exatamente, né? Não é o meu caso aqui não, tá? O meu sono aqui é de cansaço físico mesmo. Mas o sono, né, que eu estou falando da indolência é justamente desse pessoal que está contra nós, pessoal. Hoje nós temos aí os melhores artistas do Brasil vendidos, né? Vendidos a essas ideologias nefastas. Nós temos aí as artes, a pintura, a fotografia sendo usada para o mal. Nós temos também na área da cultura geral, né, nós temos aí a distorção da história, nós temos aí a filosofia dos homens, que cada vez mais ateísta, cada vez mais pragmática, né, mas sem vida, sem alma. Uma filosofia cada vez mais panteísta, cada vez mais idólatra, né? Então está todo mundo contra a igreja, todas as áreas da sociedade. A própria medicina, quando eles querem, eles usam contra nós. Eu já falei que vou repetir, a pandemia, pessoal, morreu mais gente de medo, desespero do que pelo vírus. Se o Brasil teve 600 e poucas mil mortes, a maioria que morreu foi de desespero, foi de não saber o que fazer, não ter informação. Aquela pressão da mídia, né? Gente que morreu porque esperou parar de respirar em casa, aí puseram naquela máquina de respirador lá. Quanta gente morreu naquele aparelho. Não precisava ter chegado nesse ponto, né? Bastava ter tomado um remedinho de malária, conforme nos países da África, por exemplo. Os países mais pobres da África foi o lugar que menos teve morte. Como é que pode? Um dos lugares mais pobres do mundo teve menos morte pela doença. Porque eles tomaram o tal remedinho, eles já tomavam o remedinho da malária. Né? A gente sabe qual que é. Então isso tudo, pessoal, mostra pra gente que todos os setores da sociedade praticamente estão se voltando contra a igreja. Agora, lembrando que o Senhor está no controle de tudo, então você que crê, você não precisa desesperar. Você tem que orar, né? O Senhor sabe guardar da tentação que há de vir sobre a terra.
O Senhor nos guardará. Se a gente confiar nele, ainda que a nossa força seja pequena, mas se a gente confiar, o Senhor nos guardará da hora da grande provação que há de vir sobre a terra. Amém. Libene Souza. Vicente, bom dia, irmão. Pai do Senhor. Entendeu, irmãos? Então é isso que nós temos que pensar, né? Ah, sim. Analise, glória a Deus. E olha só, voltou Josué e todo Israel com ele ao arraial em Gilgal. Aqueles 5 reis, porém, fugiram. Olha aí. Aqueles 5 reis fugiram e se esconderam numa cova. E foi anunciado a Josué dizendo: acharam-se os 5 reis escondidos numa cova. Isso aqui também fala dos tempos atuais, pessoal. Quando houve a intervenção militar em 64, esses reis dos amorreus ficaram escondidos numa cova. Eles ficaram na surdina, mas continuaram agindo nos bastidores. Então disse, pois, Josué: arrastai grandes pedras à boca da cova, e ponde sobre ela homens que os guardem. Nós temos que colocar uma pedra sobre a boca dessa cova. A pedra é Cristo. Então você tem que deixar que Jesus, né, impeça os inimigos de verem você. Coloca uma pedra aí sobre essa boca infernal que tenta se abrir contra você, contra a nossa vida, contra o nosso país, contra os nossos filhos, nossas crianças, né? Essa pedra é Cristo. Porém, vós não vos detenhais, persegui os vossos inimigos, atacai os que vão ficando atrás, não os deixeis entrar nas cidades, porque o Senhor vosso Deus já vos deu na vossa mão. Então você não dá confiança. Negacionista. É fácil rotular as pessoas, né, Raí? É fácil, né, você julgar assim, você é isso. Agora explica aí, por que eu sou negacionista? Primeiro que eu não sou, a minha pele é mais clara um pouquinho, e eu não sou acionista de nada, eu não tenho ações na Bolsa, nem na Petrobras, então eu não sou negacionista. Se é que você está me entendendo. Entendeu, irmãos? Então a gente precisa atentar, né? Acabou que até deu para falar sobre essa passagem aqui, né? Deu para definir. Mas aí à tarde, de qualquer forma, eu volto. Ô Vicente, eu fiz 5h30 da manhã, irmão, mas não fica triste comigo, não. Eu não tive como anunciar antes, porque Deus me moveu aqui o coração na última hora, de manhã já. À noite eu não estava pensando em fazer, eu ia fazer esse horário agora de 10 horas, né? Mas aí eu acordei às 3 horas, comecei a orar aqui, ler a palavra. Aí o Espírito Santo me impulsionou e foi uma bênção a live. Entrou muita gente nova. É verdade, o Libene Souza. É verdade. Mas, inclusive aqui nós temos uma posição com relação a esse negócio do diabo, né? Já falei aqui, a gente não dá muita confiança para ele. Eu entendi o que você quis dizer. É isso mesmo, não está errado não. Mas o ser humano hoje, ele é pior do que o diabo, né? O diabo está preso, condenado, só que algumas pessoas vão lá na cadeia ouvir o conselho dele, né? Mas se a gente não alimentar, entendeu? Se a gente não alimentar ele morre na nossa vida, né? Ai. Pois é, Raí, o problema principal, filho, o problema é que essas pessoas, esses 700 mil aí, você pode botar aí 400 ou 500 mil que morreram de pânico, de desespero ou de falta de informação, entendeu? Não precisava nem da vacina. Eu andei na rua todos os dias da pandemia, todos os dias que eu saía de casa. E olha que eu saí muito.
Porque na época eu estava com um filho com problema, eu passeava com ele na rua. Nunca usei máscara, entendeu? Nunca, nenhuma vez, para te contar a verdade. Eu só usava quando tinha que usar dentro de um mercado, porque aí não é coisa minha, né? Eu não posso também querer me impor lá dentro. Então eu usava, até para não causar escândalo aos pequeninos. Mas na rua, eu falei, na rua ninguém me obriga a usar. E não usava mesmo, nem eu nem meus filhos. Por quê? Eu não tinha medo, né? E não precisei nem tomar o remedinho aí que você falou. Mas se tivesse, eu tomaria. Se tivesse que tomar, eu tomaria, entendeu? Antes de tomar vacina, eu tomaria até veneno de rato. Eu acho que faz menos mal. Eu tomaria até veneno de rato. Se falasse, ó, veneno de rato é melhor do que essas vacinas, eu tomaria. Mas graças a Deus, né? O Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. Não, o pior é a economia, a gente vê depois, né? Quase conseguiram transformar o Brasil numa Venezuela já com isso aí. Deus guardou minha casa, ninguém pegou, ninguém se vacinou também. Amém, amém, Fátima. Glória a Deus. É isso aí, pessoal. O Senhor disse que nos guardaria da grande tribulação, da hora da tribulação que há de vir sobre a terra. Nós somos um povo já vacinado, né? Pelo sangue do Cordeiro, não tem vacina melhor do que essa. E Dani, então você tá desviada, desculpa eu falar. Tá precisando se converter. Usa máscara até hoje. Misericórdia, sangue de Jesus. Ficar para eles eu não quero. Não, pessoal, olha só, eu não condeno cristão, né? Se tem algum cristão aqui que tomou vacina, entendeu? Que pegou Covid, depois foi curado, não estou dizendo, né? Mas eu acho que o medo é que matou a maioria das pessoas. Eu tenho essa convicção no meu coração, entendeu? Eu soube de cada caso aqui, só não vou falar, porque aí vai começar a discussão, vai aparecer gente aqui para querer me tirar, né? Mas amém, irmãos, eu vou encerrar porque eu quero voltar hoje à tarde para a gente falar mais algumas coisas sobre esse assunto. Tem muita coisa boa ainda para a gente compartilhar, né? Aqueles animais da África vão beber água e os crocodilos. Cada um, Raí, olha só, cada um faz uma leitura das coisas, entendeu? Cada um faz uma leitura, né? Eu creio que a fé, como eu falei aqui hoje, né? Parece que chegou agora no final. Não é que a fé é uma porção mágica, não. A fé não impede de acontecer coisas ruins, né? Mas porque a nossa fé também nunca é perfeita. Você não tomou, né, Gabriel? Eu nesse ponto eu sou meio bocão, rapaz. Eu não tomei e fiz questão de deixar claro para todo mundo. Porque eu não... Amém, irmão, amém. Então, provavelmente 15 horas, tá, pessoal? Se houver alguma mudança aqui, eu mando mensagem aí. Mas provavelmente às 15 horas a gente está de volta e aí a gente continua o nosso estudo. Já vai dar meio-dia, todo mundo querendo almoçar. E o trem também passando. Deus abençoe a todos até às 15 horas. Se Deus permitir, em nome de Jesus. Amém, amém, Rafa. Amém.